Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso webinar de ajuda na declaração de imposto de renda com o Estevão Gross, advogado na GT Lawyers, associado na Belgalux, a nossa Câmara de Comércio e Indústria Belgo-Luxemburguesa Brasileira no Brasil. E como ele é um assunto extremamente extenso, a gente gostaria de pedir para todo mundo que a gente vai deixar primeiro o Estevão terminar a apresentação dele. Se vocês tiverem já perguntas, se você puder, de repente, já colocar eles ou no chat, e depois, uns 15 minutos antes das 6 horas, nós vamos abrir as câmeras e os microfones para poder passar nas perguntas. Tudo bem? Então, como é muito importante e bastante matéria, eu vou passar a palavra para o Estevão, que vai rapidinho se introduzir. Obrigada já a todos pela presença. Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Estevão Gross, sou advogado tributarista, sócio do GT Lawyers e temos assessorado diversas pessoas físicas, há muitos anos que assessoramos, com todos os assuntos envolvendo imposto de renda de pessoa física, preenchimento de declaração, diversos expatriados, acredito que seja a situação de vocês. E a ideia é trazer algumas novidades que a gente tem este ano, né, na declaração do imposto de renda. O imposto de renda no Brasil que está em constantes mudanças, mas que nos últimos anos tem sido alvo aí de uma série de alterações, de projetos de lei e de uma série de projetos de mudança e que evidentemente que tem trazido aí impacto para diversos contribuintes, né? Eu vou tentar focar aqui nessas principais mudanças, mas lógico que eu fico depois à disposição de vocês, caso haja alguma dúvida mais convencional, não tanto relacionada aí com as mudanças mais recentes na legislação tributária e na fórmula de preenchimento da declaração de imposto, né? Então, uma breve introdução que eu gostaria de colocar aqui, o prazo de entrega da declaração, como vocês já devem saber, começou no dia 31 de março, 17 de março, com a disponibilização dos programas e dos aplicativos, e o prazo fatal vai até 30 de maio. O programa, a declaração do imposto de renda pode ser feita por meio do programa gerador, que é aquele que fica disponível no website da Receita Federal, ou então aqueles que têm ECAC podem fazer também pelo ECAC, ou então pelo aplicativo em celulares e etc., né? A declaração de imposto de renda ela é obrigatória em diversas situações. Então, eu elenquei aqui algumas situações, algumas inclusive que tiveram alguma mudança em relação a anos anteriores. A primeira delas é o montante de rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração, que obrigam aí a entrega da declaração. O montante subiu agora para R$ 33.888. Antes era um volume menor, agora subiu em razão do reajuste da faixa de isenção. Também a obrigatoriedade para aqueles que obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cujo valor exceder a R$ 200.000. Aqueles que tiveram ganho de capital sujeito à incidência do imposto, né? O ganho de capital que é sujeito ao autorrecolhimento, não é tributado na fonte, mas é o próprio contribuinte que apura o ganho de capital e que recolhe. Aqueles que apuraram ganhos líquidos acima de 40 mil, também pela própria auto-preenchimento, né, do próprio contribuinte, a atividade rural em valor superior a R$ 169.000, ou que pretenda compensar prejuízos, posse ou propriedade em 31 de dezembro de bens e direitos que excedam a R$ 800.000, ou aqueles que passaram a condição de residentes fiscais no Brasil. Para todos esses, a apresentação da declaração de imposto de renda é obrigatória e a realização do ajuste anual de imposto, né, para aqueles que têm, com apuração de imposto a restituir ou de imposto a pagar para quando for a situação.
Acho que o ponto que eu gostaria de abordar hoje, que entendo que é uma das grandes alterações que nós tivemos aí na declaração de imposto de renda nos últimos anos, comparativamente falando, é justamente a tributação automática, de ativos de rendimentos, né, de ganhos líquidos e de lucros, etc., auferidos no exterior. Como os senhores devem saber, o Brasil tradicionalmente sempre adotou, pelo menos para fins de tributação de pessoas físicas residentes no Brasil, sempre adotou a metodologia de tributação pelo regime de caixa. Isso significa que as pessoas físicas com a condição de residentes fiscais no Brasil só tributavam rendimentos do exterior e aplicações financeiras, etc., na medida em que esses rendimentos eram auferidos em caixa, ou seja, na medida em que eles de alguma forma eram disponibilizados para as pessoas físicas por meio de cash, por meio de algum valor, né? Isso permitia, logicamente, que pessoas físicas se estruturassem por meio de offshores, por meio da constituição de sociedades controladas em diversos países, para fazer aplicações financeiras. Era muito comum, e é ainda muito comum, especialmente depois da repatriação, né, que pessoas físicas brasileiras fizessem e façam aplicações financeiras no exterior por meio de sociedades offshore ou mesmo por meio de trusts. E a grande vantagem que isso trazia era o diferimento na tributação, né? Ou seja, os ganhos, os rendimentos, juros de aplicação, tudo que era oferido acabava ficando retido na sociedade offshore e não era tributado no Brasil antes que houvesse uma efetiva disponibilização desses lucros para o contribuinte no Brasil, né? Então, na medida em que não havia uma deliberação social dessa offshore ou alguma deliberação do trust ou da entidade no exterior, da fundação, o que quer que seja, distribuindo lucro para a pessoa física brasileira, não havia essa tributação, né? Aqui é importante a gente fazer uma distinção. Pouco importava no regime anterior se o lucro era trazido ou não para o Brasil. Às vezes as pessoas se confundem, falam, eu distribuí lucro, mas não trouxe para o Brasil. Pouco importa. Se houvesse o pagamento do lucro, ele deveria ser tributado, ou do rendimento, ou o que quer que seja, ele deveria ser tributado ainda que mantido no exterior. Isto é uma coisa. Outra coisa é que não havia a tributação automática, ou seja, era preciso, por exemplo, no caso de sociedades offshore ou de fundações, etc., que houvesse alguma deliberação da empresa no sentido da distribuição efetiva daquele valor. Não bastava ter o lucro, era preciso distribuir. Então, com base nesses dispositivos legais então vigentes, era muito comum que as pessoas físicas estruturassem suas aplicações fora ou o que quer que tivessem fora por meio de sociedades offshore, justamente para evitar a tributação no Brasil, né? A tributação ocorria só quando houvesse aquela disponibilização dos valores. Com a Lei 14.754 de 2023, isto mudou, né? Esse panorama mudou, o governo passou a exigir a tributação, especialmente de lucros e dividendos oferidos ali em sociedades no exterior, em fundações, em trusts, de forma automática, independentemente da disponibilização ou da distribuição desses valores para o contribuinte no Brasil, né? Essa já é uma ideia que vinha de algum tempo, de alguns anos que já se maturava essa ideia, já se ventilava a ideia de tributar de forma automática esses lucros. Pessoas jurídicas no Brasil já sofriam essa tributação automática quando das suas aplicações no exterior, e na verdade para as pessoas jurídicas isso vem desde a década de 90, e diversos países do mundo, né, adotam essa tributação transparente de sociedades no exterior, e o Brasil então adotou essa medida aí em 2023, que foi posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa 2180. É importante destacar aqui que a grande novidade não foi exatamente a tributação do que vem do exterior. Como eu falei, já havia essa tributação, especialmente no caso de aplicações financeiras. A grande novidade aqui foi a tributação de lucros
auferidos em entidades controladas no exterior, exemplo como offshore, sociedades, fundações e trusts, etc., antes de que esses lucros tenham sido distribuídos, né? Já havia a tributação normal aplicável a rendimentos de aplicações financeiras, juros, ganhos líquidos, etc. Aqui a grande novidade foi justamente a tributação, a instituição dessa tributação aplicável aí, portanto, aos lucros auferidos por sociedades detidas no exterior, tá? Então, detalhando um pouco melhor essas regras e entendendo qual o impacto delas, como que isso ficaria na declaração, tá? Primeiro, a legislação instituiu uma forma de tributação, tanto de lucros de empresas no exterior, quanto de aplicações financeiras, ganhos líquidos, etc., instituiu uma tributação anual, na base de uma alíquota de 15%. Quando a gente fala de tributação anual, a gente está falando aqui de uma tributação exclusiva, perdão, portanto, uma tributação exclusiva que não permite ajustes nem compensações com outros valores, né, mas é uma tributação definitiva de 15%, a ser recolhida exclusivamente quando do preenchimento da declaração de ajuste anual. Então, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, em que mês a mês as pessoas físicas tinham que ficar fazendo aquelas apurações, aquelas que não tinham sociedades, né, que faziam aplicações no exterior diretamente, então tinha que ficar apurando mês a mês para ver qual que era o valor, se tinha dado lucro, se tinha dado prejuízo, se tinha oferido muito rendimento, quanto que tinha oferido, e preenchendo mês a mês os DARFs. Agora, por esta nova regra, todas as operações financeiras fora do Brasil, que inclui depósito, CDBs, conta corrente com rendimento, fundos, todo tipo de bonds, renda fixa, renda variável e também aplicações financeiras e participações societárias, passaram a se sujeitar a 15% exclusivamente na declaração de ajuste anual, portanto, apenas uma vez por ano, né? Não sendo mais necessário ficar fazendo apurações mensais ou semestrais ou o que quer que seja, tá? Então, a primeira novidade foi essa, a obrigatoriedade de tributação desses valores de forma anual a uma alíquota de 15%. Lembrando que antes a tributação aplicável era uma tributação de a tabela progressiva, tá? Então, tudo aquilo que era oferido no exterior de lucros, de aplicações financeiras e etc., se sujeitava, via de regra, a uma tributação alíquota com base na tabela progressiva de até 27,5%. Com esta nova regra, com esta nova forma de tributação, permitiu-se a compensação de perdas, então é possível a compensação de perdas auferidas em determinadas aplicações financeiras no exterior, com rendimentos auferidos em períodos subsequentes, também a possibilidade de compensação do tributo pago no exterior, né? Evidentemente que para que essa compensação seja possível, como regra geral, adotada no Brasil em diversas situações, a regra é que a compensação só é admitida, em primeiro lugar, se houver tratado com o país de origem ou se houver uma reciprocidade de tratamento, né? Lembrando que, com relação especificamente no caso de Bélgica e Luxemburgo, o Brasil possui tratado para evitar dupla tributação, com a possibilidade dessa compensação, portanto. Outros países também em que não há tratado, dou exemplo de dois aqui, que a Receita Federal já se manifestou, que são Estados Unidos e Reino Unido. Já houve reconhecimento por parte da Receita Federal, via atos declaratórios, de que nesses países existe a reciprocidade de tratamento, portanto, se admite a compensação de tributo pago no exterior, né? Envolvendo tanto rendimentos e aplicações financeiras ou lucros, o que quer que seja, nos Estados Unidos e também na Inglaterra, né? E aí outros países vai depender de uma análise caso a caso, avaliar se há tratado, se não há tratado, se há reciprocidade e se não há reciprocidade, o que é possível fazer, né? Um outro ponto também relevante,
Havia no Brasil uma isenção para variação cambial de depósitos. Então, depósitos em moeda estrangeira no exterior, a variação cambial estava isenta de tributação, né? Isso significa que todos os anos, quem tinha depósito em moeda estrangeira, em bancos no exterior, declarava esses valores pela moeda estrangeira com base na cotação em 31 de dezembro de cada ano. Isso, evidentemente, podia gerar um ganho. Se gerasse ganho, esse ganho representava um rendimento isento, que deveria, inclusive, constar no campo ali próprio, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, de uma variação cambial de depósitos no exterior. A legislação, né, essa nova regulamentação mudou essa regra, manteve a isenção da variação cambial, mas só para depósitos que não sejam remunerados, né? E além disso, que sejam mantidos em instituições financeiras no exterior reconhecidas e autorizadas a funcionar pela autoridade de cada país. Isso significa que depósitos que venham a sofrer algum tipo de remuneração, como é a maior parte dos depósitos, pelo menos, em boa parte dos bancos, não estariam mais sujeitos a esse benefício, né? Qualquer remuneração que esse depósito sofra impediria aí o uso, a variação, a isenção da variação cambial. Então, ele deveria ser declarado por valores históricos e, eventualmente, quando realizado, né, quando vendido, quando internalizado no Brasil, aí estaria sujeito à tributação nessa base de 15%. Tá? Um ponto bastante relevante, né, e que tem gerado muita controvérsia, diz respeito à tributação, especialmente das controladas no exterior, né, as chamadas sociedades offshore, que passam a ter essas regras mais rígidas de tributação, buscando evitar aquilo que se chamava, né, de planejamento fiscal ou de diferimento da tributação, em que as aplicações financeiras eram feitas no exterior por meio de entidades controladas, justamente para evitar a tributação automática de lucros ou de rendimentos e diferir isso para um futuro, né? Um futuro quando e se houvesse a efetiva disponibilização desses rendimentos via pagamento de lucros e etc., né? Então, o primeiro ponto é entender qual é o âmbito de aplicação dessa tributação automática de lucros e dividendos do exterior. De acordo com a legislação aplicável, essa tributação automática se aplica para as entidades controladas no exterior, né? O que são entidades controladas no exterior? São as sociedades, né? Ou outras formas societárias, que incluem fundo de investimento, fundações, etc., que uma pessoa física residente no Brasil detém direta ou indiretamente o poder de controle, tá? Então, esse controle pode se manifestar através de direitos que assegurem manifestar preponderância nas deliberações sociais para eleger, instituir maioria, etc., ou a posse de mais 50% do capital votante ou dos direitos aos lucros ou ativos no caso de liquidação. Então, é preciso verificar nos casos em que há as sociedades no exterior, se de fato a pessoa física no Brasil detém de forma direta ou indireta, individualmente, ou inclusive por meio de pessoas a ela ligadas, como filhos, parentes próximos, etc., essa preponderância nas deliberações, ou a posse de mais de 50% do capital social do direito de lucro. Tá? Além disso, também se aplica essa tributação automática para o caso de entidades localizadas em paraísos fiscais, né? Que são aqueles países considerados regime de tributação favorecida ou regime fiscais privilegiados, né? Que tributam a renda normalmente a uma alíquota inferior a 20%, mas de uma forma ou de outra são aqueles países que estão listados pela Receita Federal por meio de suas instruções normativas, listados como de fato aquela famosa lista negra ou a lista cinza, né? Se não me engano, é a IN 2037 ou 2035 que traz a lista de todos esses paraísos fiscais, né?
E, além disso, para que uma entidade seja considerada uma entidade controlada no exterior e se sujeite a essa tributação no Brasil de forma automática, tem que haver uma caracterização da renda ativa própria inferior a 60% da renda total. Aí entra a grande questão, né? O que que é essa renda ativa própria inferior a 60% da renda total? A ideia aqui é que não haja tributação no exterior de forma indiscriminada, né? Se uma pessoa física residente no Brasil tem, por exemplo, cotas ou participação, ainda que de forma preponderante, em uma indústria no exterior, uma empresa que tenha de fato uma atividade industrial, ou uma atividade comercial, ou uma atividade econômica própria, a ideia não é tributar os dividendos de forma automática aqui, né? A ideia basicamente é tributar de forma automática essas empresas que tenham boa parte de suas rendas qualificadas como renda passiva, né? Como uma renda passiva. E aí vem a definição do que é renda passiva, né? Renda passiva é aquela, então, na verdade, a legislação define a renda ativa, que é aquela decorrente da exploração da atividade econômica própria, como comércio, serviços e etc., e excluindo aí, né, outras receitas que seriam aí as receitas consideradas renda passiva, que é royalties, juros, aluguéis, aplicações financeiras, participações em outras empresas. Então, normalmente são rendas decorrentes da exploração, né, de ativos, né, seja aplicações financeiras, seja aluguéis, etc., mas que não decorrem propriamente de uma atividade econômica ou industrial ou mesmo de serviços, tá? Então, as empresas que têm esse tipo de renda, renda passiva, no total de 60% ou mais da sua renda total, terão seus lucros sujeitos a essa tributação automática no Brasil, quando da entrega da declaração de imposto de renda, né? Muito bem. E como que esses lucros devem ser apurados, né? De acordo com a instrução normativa, os lucros das entidades controladas no exterior devem ser apurados de forma individual, né, por balanços individuais levantados em 31 de dezembro, que deverão seguir os padrões de IFRS ou Brazilian GAAP, tá? Então, contabilidade brasileira aplicável no Brasil, ou IFRS, com a possibilidade do contribuinte eleger o critério que melhor atenda aí suas necessidades, salvo no caso de empresas localizadas em paraísos fiscais, que devem obrigatoriamente usar os padrões contábeis brasileiros, né, o Brazilian GAAP, tá? Então, uma vez levantado esse balanço, essas demonstrações contábeis, demonstrações de resultado, quando da entrega da declaração de ajuste, o contribuinte no Brasil tem que informar o lucro que competiria a ele, de acordo com o balanço levantado, né? Os lucros assim apurados vão ter que ser convertidos em moeda nacional, utilizando a cotação do fechamento do ano, né? Último dia útil de dezembro, né? E aí, evidentemente, que permite-se a exclusão tanto da parcela correspondente aos lucros e dividendos que elas possuam no Brasil, ou seja, numa estrutura triangular em que a offshore participa de empresas no Brasil, a legislação permite que a parcela equivalente a essa participação de lucros em empresas brasileiras seja excluída, assim como eventual participação ou renda equivalente a rendimentos ou ganhos de capital advindos do Brasil, né? De forma a garantir que se tribute apenas aquilo que é gerado de forma direta ou indireta no exterior, e não aquilo que advém do Brasil, uma vez que aquilo que é gerado no Brasil já sofre a tributação na fonte, né? Quando da sua realização. No caso específico também aqui da tributação dos lucros e dividendos de sociedades, permite-se a dedução de prejuízos, desde que esses prejuízos sejam apurados a partir de 1º de janeiro de 2024. Portanto, prejuízos registrados em anos anteriores não podem ser objeto de compensação de nenhuma forma com esses lucros, tá? Mas prejuízos gerados a partir de 1º de janeiro de 2024 podem ser guardados e compensados
no próprio em exercícios futuros, né, evidentemente, contra lucros que essa empresa venha a gerar. Também a instrução normativa, a regulamentação previa a tributação dos trusts no exterior, prevendo que haverá tributação, né, desses trusts no exterior, ou, enfim, quando permanecerem sob a titularidade do instituidor, ou beneficiário ou falecimento do instituidor, no momento em que houver a transferência da titularidade, tratada ou como doação, ou como transição causa-mortes, ou o que quer que seja. Evidentemente que, neste caso, a ideia é tributar os rendimentos e ganhos de capital, né? Não é que vai haver a tributação de todo o valor do trust que venha a ser transferido para o beneficiário ou para o herdeiro ou para quem quer que seja, né? Evidentemente que essa transferência poderia estar sujeita a um tributo sobre doações e eventuais rendimentos e ganhos de capital, esses sim que seriam tributáveis pelo imposto de renda, tá? Esses sofreriam a tributação quando ocorrer essa transferência aí dos valores do trust para o beneficiário, como se fosse uma efetiva controlada, uma entidade de investimento no exterior. Um ponto importante aqui, achei relevante a gente tratar um pouquinho de como era e como fica na declaração, para vocês terem uma visão mais abrangente de como da mudança que isso traz para fins de IR, né? Então, no caso de depósitos bancários, como era? Havia uma isenção irrestrita da variação cambial aos depósitos bancários, de forma que a variação cambial de depósitos bancários no exterior era isenta de tributação, e agora essa isenção ela é restrita, né? Como eu falei, ela só se aplica no caso de depósitos não remunerados. As aplicações financeiras, tá? Como eu falei antes para vocês, as aplicações financeiras no exterior tinham que ser objeto de um recolhimento mensal, apuração mensal por meio do carnê-leão, tá? Das alíquotas da tabela progressiva. Então, o contribuinte tinha que, mês a mês, pelo regime de caixa, à medida que auferia esses rendimentos, esses ganhos em aplicações financeiras, tinha que calcular, preencher o DARF e recolher o carnê mensal. Agora fica uma tributação consolidada na declaração de ajuste, portanto, só quando do preenchimento e do envio da declaração de ajuste, por uma alíquota flat de 15%. E as sociedades, entidades controladas no exterior, a tributação dos lucros também ocorria por meio da tabela progressiva e exclusivamente quando ocorresse a sua distribuição, ou seja, alguma deliberação distribuindo aqueles lucros para o beneficiário, pessoa física residente fiscal no Brasil, né? Ainda que esses lucros fossem mantidos em uma conta do exterior, não fossem trazidos para o Brasil, deveria haver sua tributação. Agora não. Agora a tributação, como eu coloquei, também se sujeita a uma alíquota fixa de 15%, mas a tributação deve ser automática, ou seja, a cada ano, a partir de 1º de janeiro de 2024, deve ser levantado o balanço, apurado o lucro e, quando da declaração de ajuste, oferecido esses valores aí à tributação, independentemente da sua distribuição. Ah, Aqui, antes de entrar na figura propriamente dita da declaração, eu queria só fazer uma ressalva aqui, que era o seguinte: ahn, ah, muitas pessoas, né, muitos clientes têm nos perguntado se vale a pena continuar com a offshore ou se vale a pena encerrar a offshore, já que a tributação, tanto de offshores quanto de aplicações financeiras do exterior, seria a mesma, seria 15%, quando do encerramento, etc. Se não faz mais sentido encerrar offshore e ficar com tudo direto na pessoa física, né, passar as aplicações financeiras para pessoas físicas. Aqui, a ressalva que eu acho importante trazer para todos é o seguinte: em primeiro lugar, o fato de ter uma sociedade controlada no exterior traz algumas vantagens. Em primeiro lugar, de proteção; em segundo lugar, talvez de uma facilidade maior em fazer aí um planejamento sucessório. Então, esse ponto é importante. O segundo ponto importante é o seguinte: não havendo a aplicação, a sociedade offshore,
A pessoa física vai ter que tributar as aplicações financeiras, quando do resgate ou da sua liquidação, o que quer que seja, mas vai tributar inclusive a variação cambial, né? Ou seja, a aplicação financeira mantida direto na pessoa física vai se sujeitar à tributação da variação cambial, porque imagine uma situação em que o indivíduo faz uma aplicação de US$ 100.000, por exemplo, com uma cotação do dólar de 4 para 1, depois de alguns anos, aferindo ali num bonde ou no que quer que seja, o dólar está 6 para 1, né? Nessa situação, a pessoa vai ter que tributar toda a variação cambial, ou seja, ela teve um custo de R$ 400.000. Quando ela resgatar essa aplicação, ela vai oferir R$ 600.000 sem contar todo o rendimento oferido no período. Se essa aplicação for mantida na pessoa física, ela vai ter que tributar tudo isso, toda essa diferença do custo vis-à-vis o que ela recebeu, inclusive a variação cambial. Se mantida na pessoa jurídica, na empresa, a aplicação, a variação cambial não vai ser detectada, porque a única coisa que vai ser espelhada no balanço daquela empresa, como a moeda funcional da offshore, né, da sociedade controlada, da offshore, seria em moeda estrangeira, a variação cambial não vai aparecer. Vai aparecer o lucro do período, e aí sim, esse lucro vai ser tributado, vai ser convertido para reais e em seguida ser submetido à tributação. Então, a diferença hoje, e talvez a grande variável entre manter uma sociedade com offshore no exterior, tendo que tributar de forma automática os lucros dela, ou partir para uma estrutura em que não há mais offshore, aquelas aplicações financeiras estão todas na pessoa física, a grande diferença é a tributação ou não da variação cambial. Tá? Se não ficar claro, vocês me falam, depois eu entro mais em detalhes nisso, mas o fato é que as aplicações financeiras mantidas agora na pessoa física, elas implicam na tributação da variação cambial. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como fica a declaração e toda o preenchimento da declaração, considerando essas novas normas, tá? Então, imaginando aqui uma situação, tanto de aplicação financeira no exterior, quanto de lucros e dividendos no exterior. Então, considerando aqui uma situação em que o contribuinte auferiu aqui R$ 50.000 já feita aqui a sua devida conversão em lucros no exterior, esse valor vai estar sujeito a uma tributação de 15%. Isto aqui não dá para ver, mas ele fica exatamente no campo de bens e direitos, tá? Então, no campo bens e direitos, onde consta ali o bem no exterior, seja ele uma aplicação financeira, seja ele cotas ou ações de uma sociedade, de uma entidade controlada, apareceria aqui esse campinho, né, de aplicação financeira. Evidentemente, isso aqui só se aplica à aplicação financeira. Se for uma sociedade controlada, seria esse campo aqui a ser preenchido com o valor recebido no exterior e o imposto pago, né? Então, essa é a forma de seguir com a declaração. Isso tudo vai constar no campo de bens e direitos. E uma vez preenchido esses campos aqui, automaticamente já vai aparecer o valor do imposto a ser pago aqui do lado no imposto devido, né? Evidentemente que esta é uma situação em que não há imposto a pagar no exterior. Havendo imposto pago no exterior, imposto retido, ele automaticamente vai ser computado aqui e vai haver uma redução do valor a pagar, né? E um outro ponto importante também, o valor bruto que foi oferecido à tributação, no caso aqui de aplicação financeira, esses R$ 50.000, no caso de lucros e dividendos, esses R$ 30.000, esses valores têm que ser acrescidos no campo bens e direitos. No caso de aplicação financeira, como um rendimento tributado de aplicação financeira, no caso de lucros e dividendos, como um lucro e dividendos do ano de 2024, por exemplo, da empresa XYZ, né? Deixando claro que esses valores já sofreram a tributação, de forma que uma eventual disponibilização deles já foi tributada, né?
Um outro ponto que nós colocamos aqui também, aqui já sai um pouco do que a gente está tratando, mas eu achei importante também trazer, é um projeto de lei, né? Todos devem ter acompanhado aí, recentemente enviado pelo governo para o Congresso Nacional, objetivando a reforma na legislação do imposto de renda, né? Isso ainda vai dar certamente muito pano para manga, porque prevê uma tributação progressiva para contribuintes com renda anual superior a R$ 600.000, né? Um imposto de renda mínimo para quem ofere um rendimento anual superior a R$ 60.000. Também prevê a redução do imposto para contribuintes que têm uma renda de até R$ 5.000, e de 5.000 a 7.000 essa redução é escalonada. É interessante que essa redução, ela não é uma isenção, ela na verdade é um crédito de imposto, o que significa dizer que se um contribuinte teve uma renda de R$ 8.000, ele não vai ter direito ao crédito do imposto, ele vai ter que pagar o imposto total, né? No caso da isenção que nós estamos acostumados hoje, ela é linear, ela cobre qualquer renda que atinja aquele valor ou que ainda que supere aquele valor até que limite de R$ 2.000, se não me engano, 2.000 e pouquinho, é isento, né? E só se tributa o que vier acima disso. Por este projeto, isso não é uma isenção linear, isso é uma concessão de um crédito exclusivamente para aqueles que têm uma renda até R$ 5.000, ou 5.000 a 7.000 é uma isenção, é um crédito escalonado que vai caindo, de forma que aqueles que têm uma renda de R$ 7.000 para cima já não têm direito a esse crédito. E, além disso, o que é mais questionável é esse imposto de renda mínimo para contribuintes com uma renda superior, uma renda anual superior a R$ 600.000. E a ideia é que esse imposto de renda mínimo também seja progressivo e que inclua, inclusive, e evidentemente, as rendas isentas de tributação, né? Vai ser progressivo de 0 a 10%, para rendas inferiores a 1.200.000, e acima desse limite ela vai ser de 10%, né? A ideia aqui é justamente buscar uma tributação mínima para aqueles contribuintes que têm boa parte de sua renda isenta, seja porque se trata do recebimento de dividendos, seja porque se trata de outros tipos de recebimento, né? Recebimento de algum valor de aplicação financeira isento, ou mesmo poupança, ou o que quer que seja, né? Mas com a possibilidade de uma compensação, ou seja, não é que essa tributação vai ser uniforme. A ideia é que essa tributação se baseie num limite, que seria o limite do 34%, que é o limite que nós temos hoje de IR/ICS, né? Então, aqueles que tiverem essa tributação adicional ou essa tributação mínima de 10%, a ideia é que se some esses 10% à carga efetiva da empresa, e se essa carga efetiva exceder as alíquotas nominais do IRPJ-CSL, que no caso é 34%, ou 40%, 45%, dependendo da atividade da empresa, se for missão financeira, etc., aplica-se um redutor para que a pessoa não sofra aí uma tributação excessiva, né? Então, acho que esses são os principais elementos que eu gostaria de trazer hoje, sobre essas principais novidades, essas principais alterações aí do imposto de renda, e eu fico à disposição de vocês aí para dúvidas. Queria entender um pouco, Estivão. Então, assim, cada pessoa belga que está morando atualmente no Brasil e que está tendo rendimentos na Bélgica, porque não quis trazer, que seja que ele mora já aqui bastante tempo ou pouco tempo, agora vai ter devido a toda essa desvalorização cambial, vai ter que pagar também esses impostos sobre essa desvalorização, mesmo não trazendo para cá. Veja só, Anne, a tributação de rendimentos oferidos na Bélgica, ela sempre se aplicou, tá? Independentemente disso vir ou não para o Brasil. O Brasil, adotou sempre um regime de tributação por meio de caixa, então os rendimentos sempre, foram tributáveis, mesmo que não tivessem sido trazidos para o Brasil, tá?
O que se pretende agora é a tributação automática de lucros e dividendos. Então, aqueles que têm empresas no exterior, que vieram para o Brasil e estruturaram o seu patrimônio por meio de empresas, justamente para evitar essa tributação, agora terão que tributar. Essa tributação, Ana, ela só se aplica para aqueles lucros, aqueles dividendos, né, auferidos a partir de 1º de janeiro de 2024. Tudo aquilo que é anterior a isso fica estocado, é o que nós chamamos de estoque. Isso não sofre tributação automática, mas só uma tributação no momento em que houver uma efetiva distribuição, né? Ou seja, não é que você vai tributar todo aquele estoque de lucros ou dividendos que está ali na sua empresa no exterior já há décadas. Não é isso. Você vai tributar só aquilo que foi gerado a partir de 1º de janeiro de 2024. Ok, obrigada. Pois não, É, Ives? bom dia, Estevão, muito prazer. Estevão, é o seguinte, hoje em dia, quer dizer, até a sua fala, né, é, quando se trazia, digamos, valores de fora do Brasil, você fazia, digamos, que eu fazia, eu sabia por quanto eu tinha passado, eu tinha enviado dinheiro fora, né? E eu sei o quanto que eu trago o dinheiro, ou seja, para o cambial de cada dia, né? Para o câmbio de cada dia. Aí, em cima desse câmbio, da diferença de cambial, eu aplicava um 15% de ganho de capital, né? E pagava, e, obviamente, esse dinheiro ficava assim, digamos, totalmente livre de uso, se eu posso chamar assim, né? Agora, se eu entendi bem, se hoje a gente está com uma taxa de juro, aplicando o dinheiro fora, uma taxa de juro de 1%, né? Ou a gente deixa a conta em cima da conta corrente sem aplicação, né? Ou sem aplicação, ele não sofre nenhuma incidência de imposto, e quem, obviamente, aplica a 1%, a 0,5%, sofre uma incidência de imposto em cima de todo o capital. Não, não. Tá? Muito boa sua pergunta, Ives. Talvez isso não tenha ficado claro na apresentação. Não é todo o capital que vai ser tributado. Quando você manda para fora o seu capital, o seu principal vai estar a salvo da tributação. Então, você mandou, por exemplo, fez um depósito no exterior e esse depósito é remunerado ali a 1%. O que você vai tributar no Brasil é só esse 1%, né? Não é todo o seu capital que vai sofrer tributação, é só os Sim. juros, de fato. Porque ele já vai, esse 1% ele já vai ser tributado sobre 15% sobre ganho de capital, de qualquer jeito. Isso, De qualquer jeito. perfeito. Mas aqui, além dos 15% do capital, existe o ganho de capital, ou, digamos, no caso de Ganho uma cambial. o cambial, o O ganho cambial. cambial você só vai tributar quando você trouxer esse valor para o Brasil. Mas Então, qual o você, valor? Qual o sobre o valor? O valor valor do ganho ou o valor do capital? o Ou os valor dois? do ganho, o valor do ganho cambial. Então, para ficar mais claro, tudo aquilo que for juros que você for tributando, você vai ter que colocar num campo bens e direitos, né? Então, você tributou a 15%, os juros vai colocar num campinho ali de bens e direitos, tributação de juros, do que quer que seja, da aplicação financeira XYZ. Quando você trouxer esse dinheiro para o Brasil, houve um ganho, de juros que já foi Sim. tributado e haverá um ganho cambial. A única coisa Isso. que você vai ter que tributar nessa situação, se trouxer para o Brasil, é o ganho cambial. Somente se trouxer para o Brasil. Somente se trouxer para o Brasil. Ok, tá bom. Mas dentro da declaração de imposto de renda, hoje a gente tem que fazer a atualização cambial, porque já existe a Só a, so- declaração a- junto ao Banco Central, que esse obriga justamente a atualizar junto com o Banco Central. Bom, eu pessoalmente eu sempre fiz atualização na minha declaração de imposto de renda, sempre. Atualizei então, sempre os Ive, valores para ter os mesmos valores no Banco Central. veja só. As declarações de imposto de renda e de Banco Central, elas não se comunicam, Sim. tá? Historicamente, o Banco Central você sempre teve que atualizar, inclusive o Banco Central você faz a declaração em moeda estrangeira,
Se você tem dólares, você declara a quantidade de dólares. Se você tem euros, você declara uma quantidade de euros e o próprio programa, a própria declaração transfere para reais. No Sim. caso do imposto de renda, a regra geral continua sendo a mesma. A regra geral continua a declarar a custo. Ou seja, se eu mandei esse dinheiro para fora num câmbio de 2, eu vou continuar declarando ele a 2. Eu só vou ter que atualizá-lo. Agora sim, como eu não tenho mais a isenção que antes se aplicava para atualização monetária dos depósitos no exterior, eu só vou ter que atualizá-lo quando de fato eu trouxer o valor para o Brasil, quando eu converter aquilo para reais e de fato auferir aquele ganho cambial. Até então, tudo que eu vou ter que tributar são os rendimentos que aquilo produzir. Ok. Obrigado, Estevão. Oi, Estevão, muito obrigado por tudo aí. Consegue me ouvir? Consigo, consigo. Beleza. Muito obrigado aí pela apresentação, Estevão. Fazer aquelas perguntas difíceis de webinars. O que você acha que vai acontecer com essa reforma de imposto de renda, tributação de rendas acima de 600 mil por ano, isenção abaixo de 5 mil? O que você vê aí como provável? Olha, eu acho, em primeiro lugar, é, que essa é uma briga política, né? Infelizmente, a gente precisa lembrar que os grandes afetados com essa tributação são as pessoas físicas que têm empresas, né, que oferem dividendos, né? Lógico que tem outros casos de aplicação financeira, etc., mas acho que os maiores impactados são aqueles que oferem dividendos. O Congresso Nacional, em 2021, salvo engano, na verdade não foi o Congresso Nacional, foi a Câmara dos Deputados, já havia aprovado uma tributação mínima sobre dividendos de 15%, né? Essa aprovação foi bem ampla e isso depois foi para o Senado e ficou está travado até hoje no Senado. Então, já havia ali um início de uma configuração política voltada para a tributação de dividendos, tá? Agora, eu acho que a situação política piorou, porque acho que está um pouco mais, o Congresso está muito mais polarizado, e particularmente eu não vejo clima político para esse tipo de tributação nesse momento. A gente está com uma reforma do imposto sobre consumo que é bem grande, que basicamente vai extinguir todos os incentivos fiscais que nós temos hoje no Brasil, de ICMS e etc., né? É bem verdade que cria outros, mas acaba com todos aqueles benefícios fiscais estaduais, etc. Então, eu não acho que haja um momento político para a aprovação desse tipo de reforma, tá? Guilherme, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas embora a gente já tenha esse precedente aí, que foi a aprovação desse projeto de lei pelos deputados, eu acho que a situação política mudou bastante e, especialmente com a aprovação da reforma tributária e fim de todos esses benefícios, eu acho que você criar mais uma carga tributária, mais uma confusão tributária, eu acho bem complexo. Eu não vejo isso. Não acho que isso tem espaço político hoje, tá? Mas é a minha visão de advogado. Muito obrigado, Estevão. Boa tarde, meu nome é Patrick. Posso fazer uma pergunta? Boa tarde, Patrick. Tudo bem? É o seguinte, tá, eu quero ir num exemplo prático. Quando tem uma aplicação na Europa, eu vou usar um exemplo típico que usei agora o mês passado. Eu tinha uma aplicação de 100 mil dólares num banco da Bélgica, que foi aplicado em fevereiro de 2024, e não, foi em agosto do ano passado, foi por 6 meses. O rendimento para 6 meses era 2,3%. Significa os 100 mil dólares que eu peguei desse dia em agosto, o dólar nesse dia estava 5,55. Agora liberou o dinheiro em fevereiro, chegou 102.300. E entrei no programa do ganho de capital, o GCAP, ok? E quando você faz isso, você tem que identificar na aquisição o dólar do dia
da aplicação, que foi 5,55, e depois você tem que incluir na operação o dólar do dia quando você fez o resgate. O programa calculou em cima do rendimento e como também em cima do ganho cambial. Significa, no lugar de pagar Patrick, 15% sobre 2,5, desculpa, paguei muito mais. desculpe te interromper. Tem duas coisas aqui. Primeiro que, pelo que você falou, você resgatou isso em 2020, em fevereiro agora de 25, né? Isso, isso. Tá. Então, se você resgatou em fevereiro de 25, isso não vai entrar na sua declaração de IR. Nós estamos falando aqui da declaração de IR de 31 de dezembro de 2024. E aí, o segundo ponto é que essa tributação que você está aplicando é a tributação antiga, né? Antes dessa legislação, de fato, até 31 de dezembro de 23, as aplicações financeiras no exterior você tinha que tributar dessa maneira pelo ganho de capital, inclusive o ganho de capital progressivo, que pode ser de 15 a 22,5%, de acordo com o valor do ganho, e tributando também a variação cambial. Com a nova regra, o que você tem que tributar é só o rendimento. Então, você aplicou, digamos, 100 mil dólares e teve esse rendimento aí de 5,5%. Então, em 2025, você vai declarar que você teve um rendimento de aplicação financeira de 5,5 e vai tributar esse valor pela taxa do dólar da ocasião, né, de 31 do 12 ali do aplicável. Então, é esse valor que você vai tributar. Enquanto você não trouxer esse valor para o Brasil, esse dinheiro que você aplicou lá fora, não existe a tributação da variação cambial. Não há aplicação mais do ganho de capital, tá? O ganho de capital que havia antes não se aplica mais para aplicação para investimentos em mercado financeiro. E como funciona esse Não programa? sei se eu me fiz claro. Porque se você alimenta esses números no ganho de capital, agora eu fiz para fevereiro, ele me calculou em cima dos juros e também o ganho de capital, que o dólar estava 5,55, agora foi Uhum. 5,76. Essa diferença de 0,21 respondeu a 21 mil reais. Eles me queriam tributar também a 21 mil reais. Certo isso ou não? Sim, mas agora a tributação de aplicação financeira do exterior não é mais ganho de capital. É uma tributação específica, inclusive porque o ganho de capital você tem que tributar mês a mês, né? O ganho de capital você vendeu até o último dia do mês seguinte, você tem que apurar e pagar o imposto sobre o ganho de capital. Essa tributação do exterior é um regime diferenciado que foi criado. Você não tem que mais fazer apuração mensal, não tem que recolher mais até o último dia do mês seguinte. Você tem que simplesmente informar o valor do rendimento que foi produzido pelaquela aplicação na sua declaração de IR de 2026, relativa a 2025, entendeu? Então, é um novo meio, é uma nova forma de você tributar tudo aquilo que vem do exterior. A alíquota é uma alíquota única de 15%. O momento da tributação não é mais no mês a mês, é só na declaração de ajuste anual, e o valor a ser tributado não é a variação cambial, é só o valor do rendimento. Não é tão simples de entender. Não, não é tão simples de entender. E preciso depois pensar É um que a pouco. gente, a gente ainda está com a cabeça Né? na metodologia anterior. E essa é uma metodologia muito nova, porque imagina, muitas pessoas, né, têm rendimentos todos os meses, e sempre tiveram, e agora vão ter que tributar só na declaração de ajuste. Então, isso muda muito a sistemática que a gente tem. Vamos ter que estudar mais. Vamos ter que estudar mais. A gente vai circular a apresentação para deixar isso bem claro para vocês, tá? Se quiser, a gente faz uma nova reunião, um novo bate-papo no futuro, mas o fato é que isso, de uma certa forma, simplificou, porque agora tudo que se trata de aplicação financeira no exterior não requer mais a apuração do ganho de capital mês a mês. Ok.
Obrigado. Nenhuma pergunta? Não, e eu queria verificar se a gente tem mais perguntas. Eu tenho mais uma pergunta. Ahm, Se eu me lembro bem, no passado, talvez mudou agora, na ficha de bens, quando você comprou, por exemplo, ações, você deixou o valor sempre no valor de aquisição e não mudou até de vender. Uhum. Mas a conta corrente, você tinha que atualizar cada ano o valor como câmbio no final do ano. Agora também não tem que mudar mais o valor real, pode ficar, se imagina, você coloca 100 mil reais numa conta corrente, conta poupança na Bélgica, e você deixa lá, você tem que atualizar o valor em real no final do ano, ou você pode deixar esse valor como o valor da compra. Boa tarde, Peter. Pela regra, né, pela nova regra, você só pode atualizar essa aplicação financeira, essa conta bancária no exterior, se ela for um depósito não remunerado. Então, se for um depósito não remunerado, aí sim se admite a atualização pelo câmbio de 31 de dezembro e a apuração de um rendimento isento não tributável equivalente a essa atualização monetária. Agora, se ele é um depósito que sofre algum tipo de remuneração, por exemplo, uma conta poupança que tem uma remuneração periódica ali, você não pode mais fazer a atualização dela. Você vai ter que manter a cotação histórica e tributar no final no 31 do 12, né, quando você apresentar a declaração de ajuste, tributar a remuneração recebida. Então, se for uma conta poupança que pagou 3, 4% de juros no ano, você tem que tributar esses juros pelo IR. É, é, Peter, Sim. posso comentar? É muito complexo essa loja. Não entendi, eu não tenho dificuldade de entender qual que é o racional do governo em permitir que contas não remuneradas sejam atualizadas e as remuneradas. Não dá para entender. Não dá para entender o racional, porque quando você é digamos, um custody fund, você tem que atualizar os teus ativos par ao par, ou seja, no day to day. Não dá para entender essa lógica. Qual é a sua compreensão, Estevão ou Peter? A lógica, Ives, na verdade, isso passou por algum tipo de discussão pré-legislativa, tá? Inclusive com o governo. A ideia do governo era manter a isenção dos depósitos, mas tributar tudo aquilo que fosse remuneração. Então, tudo aquilo que é remuneração do depósito sofreria uma tributação. E aí, na cabeça do governo, o que acontece? Muitas vezes, quando o depósito sofre alguma remuneração, é difícil distinguir, depois de algum tempo, alguns anos, ou o que quer que seja, o que é variação cambial daquilo que foi rendimento produzido no período. Então, na cabeça do governo, falou assim: olha, tudo que é remunerado vai ser tributado, a remuneração vai ser tributada, e se é um depósito remunerado, vai ter que ser mantido, né? Vai ter que ser declarado pelo valor histórico, sem sofrer a atualização do câmbio, e eventualmente, quando a pessoa trouxer aquilo para o Brasil, ela vai acabar tendo que tributar a variação cambial. Se ela quiser reaplicar no exterior, essa variação cambial vai ficar em suspenso até o momento em que eventualmente haja uma liquidação do valor, entendeu? Mas não vai haver uma tributação automática da variação cambial. A ideia não é ficar tributando variação cambial. A ideia é simplesmente evitar a isenção de variação cambial para valores que vão para o exterior e que podem ser reaplicados, né? Então, se o valor vai ser reaplicado, vamos manter um custo histórico, até que em algum momento isso seja trazido para o Brasil. Eu tenho pergunta sobre isso, porque a lógica é de você vai levar reais para a Bélgica ou para qualquer país,
e no momento do futuro vai voltar para o Brasil. Mas a gente, às vezes, tem alguns pagamentos que a gente recebe na conta na Europa. A gente vai viajar para a Europa, gastar em euro, então o dinheiro nunca veio do Brasil e nunca vou voltar para o Brasil. Fica lá uma conta em euro, entra em euro, sai em euro e tem nada a ver com, tipo, Brasil. Como essa situação é para fazer certo? Veja só, Peter, a ideia é que haja uma tributação, né, quando esse valor vier para o Brasil. A gente tinha antigamente uma distinção que não se aplica mais, que era o seguinte: aquilo que era originário em moeda estrangeira, aquilo que era originalmente oferido em moeda estrangeira era tributado só em moeda estrangeira, né? Aquilo que não era que era em reais, por exemplo, se sujeitava à tributação da variação cambial, entendeu? Então, isso mudou e agora a ideia é tributar a variação cambial daquilo que de fato ingressa no Brasil. Tá. Uhum. Sim, mas a pergunta do Peter faz sentido. Se de repente eu sou um prestador de serviço, mas eu peço para acreditar na pessoa física ou na pessoa jurídica lá fora, o dinheiro, a princípio, não entra no Brasil, mas eu tenho que declarar como contribuinte brasileiro. Ou seja, Perfeito, tem que ele entra na conta. declarar e sendo um rendimento de prestação de serviço, aí é um outro nicho de tributação, que é a tributação progressiva, alíquotas progressivas, né? Aí tributa à medida em que é recebido, de acordo com a taxa cambial da data do recebimento. E, eventualmente, se esse valor fica depositado lá fora, o que foi tributado foi o valor original, de acordo com a taxa da data do recebimento, não tem problema nenhum. Aquilo vai se tornar um ativo, foi tributado, né? Digamos que recebeu 10 mil euros. Tributei esses 10 mil euros aqui, de acordo com o câmbio aplicável na época, e uma vez que eu tributei, eu posso declarar como um depósito, porque ele sofreu tributação. Vou declarar um depósito pelo valor tributado, de 10 mil euros, e depois, quando esse valor, e se esse valor for internalizado no Brasil, aí sofreria uma tributação pela variação cambial. Se eu gasto esses 10 mil euros na Europa, acontece nada? Não, ele foi tributado aqui, né, como um rendimento de serviço, por exemplo. Uhum. Tudo bem, eu enviei 100 mil euros para a Bélgica e eu deixei esse ano, um ano na conta corrente e depois eu usei isso para comprar umas coisas lá na Bélgica. Só que tinha variação cambial em reais. O governo vai querer cobrar sobre isso? Por quê? Ou Não, não? não, veja só, Patrick. Se você mandou 100 mil euros para a Bélgica, você vai ter um custo inicial disso, que é o custo da remessa, de acordo com o câmbio, né, que você remeteu, você comprou esses euros. E o seu ativo vai ficar travado nesse custo original. A partir daí, você só vai ter uma nova tributação ou se você tiver um ganho, né? Então, se você aplicou e depois teve algum rendimento, ou se você trouxer esse dinheiro para o Brasil. Você mandou 100 mil euros originalmente, digamos que uma taxa de 6. Você tinha ali 600 mil euros. Quando você trouxe isso anos depois, aquilo sem contar aquilo que foi tributado, aquilo virou 800 mil euros. Aí você tributaria o ganho cambial, mas só na internalização. Eu posso gastá-la sem problema. Sem. Pode, inclusive é o que muita gente faz, é o que muita gente faz, tá? Gasta o dinheiro lá fora sem que isso passe por aqui, sem que isso fique visível aqui, e simplesmente gasta lá fora sem que isso gere uma carga fiscal aqui. Tá. Eu Algo tenho uma outra histórico. pergunta. Gastar dinheiro na Desculpa, Europa. Patrick, sorry. Sim, Pode pode falar, falar. Patrick. Não, É, não, de repente, se a data de corte é sempre 31/12 de cada ano, é onde o governo consegue ter uma visão administrativa, né? É, sabendo que todos os investimentos são, digamos, taxados, obviamente, com a variação cambial, se puder pensar que o governo vai incentivar picos de desvalorização entre o dia 20 de dezembro e o dia 10 de janeiro.
né? E aí e faz um pico, né? Ou seja, significa que eu enviei 100 mil reais dia 20 de dezembro, com uma taxa de 5,8, né? E a 31 do 12 foi para 6,2, 6,4, e, puxa, eu preciso do dinheiro de volta agora, dia 6 dia 10 de janeiro, eu preciso do dinheiro de volta. O mesmo capital. Não, você não vai ter mais o mesmo capital. Acabou. Mesmo, ou seja, a situação, porque o Brasil não permite compensação de perda na pessoa física, né? Ou seja, se você perdeu no câmbio, acabou. Mas aqui ele está tributando pela perda do câmbio. A única exceção aí, Ives, é se esse depósito for não remunerado. Se Sim, esse eu é, sei, eu sei, né? eu sei. E para quem vive no Brasil que gosta de remuneração, aliás, todo mundo gosta de Sim, remuneração. sim. Então, é uma situação, quer dizer, para pequenos contribuintes não vai ter, mas grandes contribuintes podem entrar no CARF por ser uma situação, digamos, de abuso de posição dominante, abuso de poder econômico. Sim, sim. Mas é uma situação também muito difícil de ser fiscalizada pela Receita, né, e detectada. A menos que sejam valores muito altos, a Uhum. Receita não vai ficar se preocupando com. É, exato. Mas belga gosta de pagar imposto. Bom, pessoal, já são 18h10. Se a gente não tiver mais perguntas, gostaria de agradecer muito o Estevão. Se tiver da parte dos associados da Belgalux ainda bastante perguntas, a gente poderia talvez reunir as perguntas com o Gabriel, que é o nosso novo assistente, e de repente ainda fazer uma pequena consulta com você, Estevão. Se Sim, com puder ser certeza. assim, então a gente agradece muito. Nós vamos compartilhar com todos os participantes também a apresentação do Estevão, e eu vou pedir para o Estevão também que ele puder acrescentar na apresentação os contatos dele, do escritório do GT Lawyers, antes de compartilhar para todos vocês, tá bom? Estevão, Sim. muito obrigada pelas explicações. É sempre muito bom, mas nunca é um momento muito agradável. A gente sempre fica um Não. pouco tenso com essas alterações e o que dá para vir. Mas, bom, não é nada que a gente pode alterar. Então, muito obrigada pela sua dedicação, pelas suas explicações, foi muito útil, tá? E agradecemos muito. Eu fico à disposição, vou circular para vocês a apresentação, aí vocês circulam entre todos os membros e qualquer dúvida eu fico totalmente à disposição de vocês. Tá bom, agradeço muito. Tchau, gente, Tchau, participantes, tchau, muito boa noite. obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom.